som não é o cantar. Louvor, palavra, oração, mensagem, muita novidade, testemunho para você. Mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema. Beijinho na flor, saudação esquecida. Vamos ler aqui a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 23, do versículo 1 ao 15. Pega a sua Bíblia aí, porque Deus vai falar conosco nessa tarde. Porque a mesma espada que corta para cá, corta para aí, para a edificação do povo de Deus. Então pega a sua Bíblia aí, para você se alimentar nessa tarde e Deus te renovar espiritualmente. Vamos então à leitura da palavra de Deus. Mateus capítulo 23, do versículo 1 ao 15. O título é: Jesus censura os escribas e os fariseus. Já dá para sentir alguma coisa, hein? Vamos lá então, diz assim a palavra do Senhor. E então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeia de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedei em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, aos põem sobre aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-las, e fazendo todas estas obras, a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos caracteres e alargam as suas franjas de suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeias nas sinagogas, e a saudação nas praças, e a serem vistos pelos homens, chamado de Rabi, Rabi. Vós, porém, não quereis ser chamado de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e a todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chamei de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, ao qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém o maior dentre vós será o vosso servo, e ao que si mesmo se exalta será humilhado, e ao que si mesmo se humilha será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechai aos homens o reino dos céus, e nem entrai e nem deixai a entrar aos que estão entrando. E ai de vós, escribas fariseus, hipócrita, pois que devorai as casas das viúvas. Pois que devorai as casas da viúva, sob o pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. E ai de vós, escribas fariseus, hipócrita, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ser feitos, ou fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. É isso aí, mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: beijinho na flor, a saudação esquecida. E a gente já começa por aqui pelo título, que diz assim: Jesus censura os escribas e os fariseus. Por causa de que Jesus estava censurando? Porque eram homens dos quais que só queriam aparecer e não deixava Deus aparecer. Eram homens dos quais só tinha aparência de santidade, mas de santidade não tinha nada. Era homem dos quais falava do Deus do céu e da terra, mas mesmo assim não testificava e nem testemunhava com as suas vidas que havia transformação de Deus na vida deles. Então somente Jesus vinha censurando
E assim como Jesus censurava ele naqueles tempos, assim nesse tempo agora presente, há muitas pessoas Deus tem chamado a uma responsabilidade. Deus tem falado dos quais você tem que ser diferente, parar de viver essas duas vidas que você vive, uma hora na igreja, outra hora lá no mundo. Uma hora está na igreja e diz que não tem nada a ver viver as coisas lá do mundo. Eu quero dizer para você uma coisa nessa tarde: se naqueles tempos Jesus já havia censurando, ele já havia falado que tinha que ser diferente, nesse tempo agora presente temos que ser diferente também, porque a palavra do Senhor nos diz assim: como eles se converterão se não há quem pregue, e como eles chegarão até Jesus Cristo se não há quem dê o testemunho. Porque se você for ler lá em Hebreus capítulo 12 versículo 1, diz que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunha, e é através de você que Deus vai te usar para que aqueles que estão lá fora venham até Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é o Salvador do mundo e é só Ele que leva para os céus. Mas irmão, até agora eu não entendi o por causa de que do tema, o beijinho na flor, a saudação esquecida. Mas você vai entender, porque estamos vivendo tempo dos quais até agora para dar uma saudação fica meio difícil. Tem aquele que fica na frente do trabalho que nem testemunho não dá mais, e aquele que é pequenininho, que dá o seu testemunho, que tem aquela intimidade com Deus, ele fala que é meninice. Não, esse aí não vai ter oportunidade não. Esse aí vai, se for por mim, ele vai ficar mofando no banco. Quantas e quantas vezes eu não já vi essas coisas acontecerem? Quantas e quantas vezes eu já vi até pessoas rirem e falando assim: aquele ali não tem conhecimento nenhum, aquele ali não sabe de nada. Eu só sei de uma coisa: aquele ao qual que é esquecido pelos homens, por Deus ele não é esquecido. Aquele é o qual que não tem nem a sua oportunidade. Lá nos céus Deus já deu oportunidade para ele. Ele é diferente, ele se santifica, ele se entrega à obra do Senhor, e por isso Jesus Cristo nunca vai o censurar, porque ele tem botado a sua vida no altar para que as vidas chegam até o Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quantas pessoas nesse tempo de agora, é o que diz o título, estamos só no título da introdução: Jesus censura os escribas e os fariseus. Traga para esses tempos de agora, quantas pessoas que estão na frente de qualquer trabalho que é só para aparecer, querem ter nome, querem ter isso, querem ter aquilo outro, mas não querem ter a vida no altar, mas não querem ter uma vida de santidade ao Senhor, para que as vidas possam chegar até Jesus Cristo. Ele acha que para poder ir para os céus é de qualquer maneira. Nós aprendemos que lá no céu não entra bagagem, lá no céu vai entrar um povo seu santo, zeloso e de boas obras, e que vai morar nos céus. Eu só sei de uma coisa, que Jesus Cristo, desde quando ele nos chamou de lá do mundo para a sua igreja, foi para fazer a sua obra, não foi para perder tempo dentro da casa do Senhor, foi para ganhar tempo, porque a Bíblia diz que os tempos estão sendo abreviados por causa dos escolhidos. Mas cadê aquele dos quais que tem que colocar a sua vida no altar? Cadê aquele dos quais que tem que ser diferente? Ah, mas irmão, mas eu tô indo para a igreja, não estão deixando nem dar mais um beijinho na flor, nem mais uma saudação. Para que eu vou se santificar? Você vai se santificar para o Senhor, você vai se santificar para Deus, porque quando ele te chamar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, ainda que ninguém esteja te vendo, mas Deus lá do céu já te viu há muito tempo. Ele sabe o teu coração, ele sabe a tua preocupação com a obra do Senhor. Não se preocupe com aqueles que não estão se vendo, mas Jesus está te vendo para uma grande obra. Aleluia, glória a Deus. No primeiro versículo diz assim: então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeia de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Aqui já quer dizer alguma coisa. Quantas e quantas vezes você já sonhou em querer fazer a obra do Senhor,
E por você querer sonhar em fazer a obra do Senhor, pessoas chegaram até você que nada, você não vai chegar a lugar nenhum, fica aí mesmo. Você pode ver que nem para uma saudação você não presta, que eles não te dão a oportunidade. Eu só sei de uma coisa: persevere que a tua hora vai chegar. Ainda que você não tenha dado o seu beijinho na flor, a sua saudação, ainda que seja esquecida, eu quero te dizer para você uma coisa: aquele que te tirou do mundo, aquele que te santificou, aquele que creu em você numa grande obra que Ele se instituiu e revelou para você, e você sabe disso. Não se preocupe se esqueceram de você. Há um Deus no céu que não se esquece da gente. Há um Deus no céu que quando olha do céu para cá, Ele aponta para você e diz: aquela é minha, aquele é o meu. Está fazendo a minha obra, mesmo pelos homens esquecidos, mas ocultamente está evangelizando, está entregando folheto, está dando testemunho, que é o mais principal, e através do seu testemunho, vida tem chegado até Jesus. Eu só quero dizer para você uma coisa: a sua saudação pode estar esquecida na igreja onde você for, mas lá do céu Jesus nunca te esqueceu. Ele te contemplou e sempre te vê quando você faz a obra do Senhor. E ainda que na igreja ninguém te veja e te dá a oportunidade, a tua oportunidade já está sendo dada por Deus, que lá do céu Ele tem instituído em você unção e poder para que você possa fazer a diferença. E às vezes fica aquela preocupação: ah, irmão, aquele que está lá na frente, será que Deus não está vendo isso? É o que está escrito aqui. Será que Deus não está vendo o que Ele está fazendo? Deus está vendo, mas vai ter a hora dele. A Bíblia diz que a cobrança de Deus é no tempo e na hora certa, e já começou pela casa do Senhor, está escrito na palavra de Deus. Já começou a cobrança pela casa do Senhor. Aquele que está na frente, que até bate o pé e diz: se depender de mim, ele não vai sair de membro. Eu só sei de uma coisa: dele você não sai de membro. Mas lá do céu, Deus já olhou para você e falou: você vai ser um profeta, você vai ser uma profetisa, você vai ser um evangelista e um pastor. Porque se alguém estiver impedindo a tua subida e o teu crescimento espiritual, lá do céu Deus vai te levantar espiritualmente de uma tal maneira que quem estiver na frente vai cair, porque operando Deus, quem impedirá? Aleluia, glória a Deus. Mas no versículo 3 diz assim: observai, pois, as práticas de tudo o que vos disserem, mas não procedei em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Você pode até olhar para a maneira da pessoa se vestir, pela maneira da pessoa se aparentemente que está se santificando ao Senhor. Pode até copiar, mas não faça as mais obras que ele está fazendo. Não queira repetir o que ele faz da maneira errada, porque vivemos no tempo dos quais que estamos vivendo as últimas horas. A Bíblia diz assim que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. É essas palavras que Deus deixa para nós nessa tarde. Ainda que você seja esquecido, ainda que você caminhe, olha assim, ninguém está me vendo. Será que eu nunca vou ter o meu ministério? Será que ninguém nunca vai me levantar, pelo menos a obreiro? Ou melhor ainda, pelo menos a zelador ou zeladora da igreja? Nem para isso. Será que para isso eu não sirvo? Serve sim, porque você, quando está na casa do Senhor, não está em vão. Há o tempo de Deus para tu e para a minha vida para ser levantado. E tenho, porém, quando for levantado, vai ser por uma obra tão grande que aqueles que estavam e olhavam e não davam crédito nenhum, vai ver que verdadeiramente Deus era na tua vida. Não se preocupe, não perca a sua salvação por causa de cargo, porque a Bíblia diz assim: quanto mais é dado, mais será cobrado. No tempo e na hora certa, Deus vai te levantar. Aleluia, glória a Deus. É melhor você na sua posição ao qual você está agora, do que Jesus te censurar, do que Jesus te rejeitar por você ter uma posição eclesiástica ao qual você não começar a exercer. É melhor você na sua posição de membro e fazendo a vontade do Senhor, do que você com o ministério na vida e se esquecendo da obra de Deus. Vivemos o tempo dos cais que a Bíblia diz assim: ai daquele que levar a minha obra relaxadamente, porque se chegou lá pela vontade de Deus, faça a obra do Senhor. Ou se subiu degraus a mais, sem Deus assim instituir o degrau na tua vida, vai cair, porque quanto maior o cargo, maior será a cobrança.
A Bíblia diz assim no versículo 4: pois atam fardos pesados e difícil de suportar, e aos põe sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com os dedos querem movê-lo. Isso quer dizer o quê? Vem com tanta coisa, com tanto mandamento, mas nem dos quais os mandamentos ele não segue. Vem com tanto, não pode isso, não pode aquilo outro, mas ele faz aquilo tudo. Eu só sei de uma coisa: continue na tua posição. Mas irmão, eu caminho para a igreja, ninguém me vê, não me dá nem para me dar um beijinho na flor, para dar uma saudação. Não se preocupe com isso. O importante é você buscar o Senhor enquanto se pode encontrar, porque aí sim, no tempo e na hora certa, Deus vai te enchendo, vai te preparando e vai te moldando, e na hora Deus vai colocar algo nas tuas mãos para você poder fazer. Continue testemunhando, continue adorando ao Senhor, continue se santificando para Deus, não para o homem, porque se você for se santificar para o homem, você vai se desviar. Agora, se você se santificar para Deus e não se preocupar com quem te vê ou não te vê, aí sim você vai obter vitória em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, lá em Lucas 1:29, diz: e vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria aquela. A Bíblia nos diz que Maria, ao qual ficou assustada, quando o anjo, o Gabriel, veio trazer a ela aquela informação, ao qual o Salvador do mundo haveria de vir através dela. O que quer dizer com isso? Aquela saudação para ela era uma saudação assim, assustadora. Ela não entendia o que aquilo acontecia, mas na hora que a revelação de Deus veio para ela, assim ela entendeu que grandes coisas ela veio para fazer neste mundo. Ainda que você fique com aquele pensamento: para que eu vim, para que eu nasci? Foi para fazer a vontade de Deus, foi para exaltar o Senhor na sua santidade, porque Deus chama um povo seu santo, zeloso e de boas obras, que sabe que mesmo pagando o preço dessa vida, mas vai morar no céu, porque é lá no céu de glória onde eu e você estaremos. O céu é uma das maiores realidades do que se pode imaginar. Aleluia, glória a Deus. Quer ir para o céu? Persevere. Quer ir para o céu? Você vai chegar lá, mas a tua hora vai ser na hora do tempo de Deus, para a tua e para a minha vida. Por enquanto você vive nessa vida, você passa pelo deserto, você vê coisas que te deixam assim meio pasmado e meio de boca aberta. Como pode? Será que Deus não está vendo isso? Como pode? Será que Deus não está enxergando essa situação? A Bíblia diz que os olhos dele é como chama de fogo, e tudo ele vê, tudo ele está observando, mas vai haver a cobrança de Deus na hora certa. Deus, ele deixa para o tempo certo. Deus, o relógio de Deus trabalha certinho, ele não chega nem antes nem depois, ele chega na hora certa. Não se preocupe se você olha para determinado A, B ou C e a tua maneira de viver não é igual a dele, mas o importante é mesmo vivendo você nessa vida, mas você está em comunhão com Deus, não vivendo assim aparentemente para o homem, mas mesmo que olhem para você e te julguem. Deus lá do céu, quando te olha, contempla o teu coração e vê que você é sincero, e vê que você é diferente, e Deus tem confiado em você uma grande obra, ao qual no tempo e na hora certa vai entregar nas suas mãos. Aleluia, glória a Deus. Mas no versículo 5 diz assim, ó: e fazem todas estas obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largas vestimentas e alargam as franjas de suas vestes. Nunca queira fazer a obra do Senhor para ser visto pelos homens. Nunca queira fazer a obra do Senhor querendo por um interesse de Deus. Faça a obra do Senhor sabendo que uma vez Deus morreu por você e confiou em você, e você obteve a salvação. Então faça isso também para que os outros cheguem até Jesus Cristo, e você fazendo isso, Deus vai te recompensar. A Bíblia diz que quando nós temos
temos que orar, temos que ir para o nosso quarto em oculto e secretamente falarmos com Deus. É assim que Deus manda falar, é assim que Deus manda você fazer. Se quer fazer alguma coisa, não precisa todo mundo ficar sabendo. Vá lá e faça, e Deus do céu vai te recompensar com as grandes obras. A Bíblia aqui nos diz que era um homem dos quais escribas e fariseus que só queriam fazer para aparecer, só queriam fazer para ser exaltado. Mas a Bíblia diz que aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado, para a honra e glória de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se você for ler no versículo 6, pior ainda para eles, diz assim, ó: ambos os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeias nas sinagogas eram pessoas dos quais eles queriam sempre aparecer. Eles nunca deixavam Deus aparecer, era só eles que apareciam. Tinha uma aparência de santidade, mas de santidade não tinha nada. Nessa hora final, Deus está chamando um povo seu, um povo que faça a obra de Deus com perfeição, um povo que faça a obra de Deus não por interesses financeiros, mas por interesse de ver as almas saírem da mão de Satanás, porque vivemos tempos dos quais o diabo tem iludido a muita gente. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não veja e nem resplandeça a glória de Jeová. O diabo é um bicho astuto, melhor ainda, ele é espírito, melhor ainda para você entender, ele é um espírito sagaz, ele entende melhor de guerra do que eu e do que você junto. Ele conhece as sagradas escrituras desde Gênesis e Apocalipse. Ele sabe a promessa que você tem, ele sabe que você é separado por Deus, por isso que você passa esses problemas todos na vida. Sabe por causa de quê? Ele anda tentando te afastar do Senhor, mas Deus lá do céu tem tido misericórdia da tua e da tua vida. A cada dia que se passa, a cada hora, momentos e segundos, e a cada ano que se finda, é uma glória de vitória para Deus, porque se você ainda está vivo, se eu ainda estou vivo, é porque Deus ainda tem alguma coisa para fazer na tua e na minha vida. Porque quando se acabar, Deus prepara e leva, porque Deus não vai deixar os seus se perder. Às vezes ficamos preocupados com tantas coisas, às vezes ficando preocupados quando nós até estamos na igreja. Nossa, será que eu não vou dar nem um beijinho na flor, nem uma saudação? Aí se não dá nem um beijinho na flor, nem uma saudação, o que acontece? A pessoa fica chateada, a pessoa fica cabisbaixo. Não fique triste por causa disso, fique alegre a cada dia, porque você é salvo, você vai morar no céu. Lá no céu está o seu nome escrito no cartório celestial. A Bíblia diz assim, que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então teu nome está lá no livro da vida. Você se escapou do lago de fogo e enxofre. Exalte ao Senhor e dê glória ao seu santo nome. Aleluia, glória a Deus. É melhor você como membro, Jesus nunca te censurando, do que você como um cargo e tendo uma cobrança bem grande, e por não exercer o seu cargo eclesiástico, ser lançado no inferno. A Bíblia diz que homens chegaram até Deus, está escrito lá em Mateus: Senhor, no teu nome nós profetizamos, Senhor, no teu nome nós fizemos muitas maravilhas, e agora o Senhor nos vai rejeitar. Sabe o que Deus disse? Eu nunca vos conheci. Há pessoas que vivem nessa vida que nunca foram conhecidas por Deus. Sabe por causa de quê? Deus tem dado oportunidade, tem batido a porta, assim como diz lá em Apocalipse 3:20, se não me falha a memória: eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, eu entrarei e cearei junto com ele. Aquela mensagem era uma mensagem para uma igreja ao qual tinha se afastado da presença do Senhor. Quantas pessoas que estão até dentro da casa de Deus, mas está afastado da presença do Senhor e não sabe disso, acha que ainda está com a presença de Deus. Uma coisa eu sei, quando eu estava fazendo o curso, do qual aí a professora perguntou assim: vocês sabem bastante da prática, vocês sabem bastante da prática, eu quero ver a teoria. Aí eu, meditando aquilo ali, comecei a pensar, é verdade mesmo. A prática a gente sabe aqui, a zoide, aperta para lá, aperta para cá, lá no curso de informática, e vai indo, vai, a pessoa sabe a prática, e a teoria? Agora vamos trazer agora para o lado espiritual. A pessoa sabe a prática, ela sabe pular, sabe correr, sabe profetizar, sabe falar em mistério, sabe tanta coisa, mas não tem a teoria. A Bíblia diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Que conhecimento é esse? É da palavra de Deus, porque
mas não está perdida há muito tempo. Você tem teorias, você tem a prática, mas não tem a teoria. A teoria é a palavra do Senhor, é você meditar na palavra de Deus. A Bíblia diz assim: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, aí eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não era isso que eu ia falar, mas saiu. Mas o que eu ia falar era isso aqui, ó, que está escrito em João: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Assim, vivendo nesses tempos agora presente, há muita prática. A pessoa sabe da prática, mas não sabe da teoria. Da prática, ela dá um show em todo mundo, pilota até em cima de quem não é. Aí eu quero falar para você uma coisa: e a teoria? A teoria é a palavra do Senhor, é você meditar na palavra de Deus. Quando você pergunta um versículo, um capítulo, a pessoa fica mais perdida do que segue tiroteio. Sabe o que é isso? Não busca na palavra do Senhor. Tá certo, temos que buscar a cada dia o poder de Deus, temos que buscar a cada dia a unção dos céus. Isso tem que ter no nosso currículo mesmo, no nosso currículo de crente, principalmente daquele que é pentecostal, mas nunca se esquecer da palavra do Senhor, porque o primeiro vento que vem vai voar longe, porque não estava estruturado na rocha. A Bíblia diz acerca do vento que bateu numa casa e aquela casa desabou e foi grande a sua ruína. Assim será a ruína de muita gente, vai ser tão grande que todos vão olhar: ué, não era aquele, não era aquela que falava do Deus vivo, e agora? O que houve? Esqueceu da teoria, só queria saber da prática. Sabe o que é isso? Tem que meditar na palavra do Senhor. Recurso, palavra de Deus. A Bíblia diz que Satanás, ele conhece a palavra de Deus. A Bíblia diz que ele é astuto. Quando ele chegou até Jesus Cristo, o diabo só vai vir até você quando você estiver fraco. Enquanto você estiver na unção e no poder, ele não vai chegar. Mas quando você estiver fraco, ele vai vir até você e vai falar isso aqui, ó. Ele vai chegar até você e vai fazer a mesma coisa que fez com Jesus Cristo, porque a Bíblia diz assim: depois de Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegou-se a ele o tentador, e disse assim: está escrito, faça que essas pedras se transformem em pão. E ele, tão somente Jesus, repreendeu assim, desse jeito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De novo: nem só de pão viverá a mulher, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mais uma: nem só de pão viverá as criancinhas, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o que quer dizer com isso? É a palavra do Senhor que causa um estrondo tão grande de estrutura na vida de um homem. E uma vez você estruturado na palavra do Senhor, o diabo pode querer te fazer até que nem um bambu, balançar para lá, balançar para cá, e você não vai cair, porque a tua raiz vai estar enfincada na terra e na rocha, e não vai desabar, vai estar firme na palavra do Senhor. Não se preocupe em dar um beijinho na flor ou uma saudação. Se preocupe em buscar a Deus em espírito e em verdade, mas também na palavra do Senhor. A gente tem que ser num módulo equilibrado. Como assim? Não tão somente espiritualidade e não tão somente só palavra. Tem que ser no equilíbrio, porque a Bíblia diz que o muito estudar é enfado e é da carne. Sabe o que quer dizer isso? Tem que ter equilíbrio. O crente, ele tem que ser equilibrado, tem que buscar as coisas dos céus, mas também tem que acreditar que Deus também dá as coisas dessa terra. Tem que acreditar que o teu Deus é dono do ouro e da prata e que pode todas as coisas na tua e na minha vida. Mas Deus assim instituiu para cada um de nós aquilo ao qual a quantidade certa. Deus sabe a quantidade certa que Ele vai te dar de bens material. Deus sabe a quantidade certa de bem espiritual que Ele vai te dar também. Agora, tem que ter paciência. Paciência é uma virtude e um dom, e só poucos conseguem obter.
Quero dizer para você uma coisa, lá em Salmo 40, quando diz: esperai com paciência no Senhor, e Ele assim concederá o desejo do teu coração, porque tem que esperar, porque quando você se apressa, você passa à frente de Deus, e você passando à frente de Deus, o teu inimigo vai te derrubar. O teu inimigo só pode chegar até você se você permitir. Aí se você permitir, ele vai chegar. Agora se você não permitir, ele nunca chegará perto de você. Mas na palavra do Senhor diz assim, o versículo 8, versículo 9 e o versículo 10 diz assim: vós, porém, não quereis ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmão, e a ninguém chamei vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus, e nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, o que é o Cristo. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que a ninguém chameis Rabi, a ninguém chameis mestre, porque um só é o vosso mestre. Você às vezes fica até preocupado: já que eu não vou dar um beijinho na flor, já que eu não vou dar uma saudação, então eu vou procurar a meditar mais para me poder ser exaltado pelos homens. Não queira ser exaltado pelos homens por ter conhecimentos eclesiásticos, teológicos, ou se por você ser formado em alguma faculdade ou em algum estudo. Eu tenho essas coisinhas, mas nem por isso eu me exalto por ter isso, porque todo aquele que se exalta será humilhado por Deus, mas aquele que desce será exaltado pelo Senhor. Que adianta você ter todo o conhecimento do mundo e com todo o conhecimento do mundo você ir parar no inferno? A Bíblia diz que os homens aos quais todos irão para o inferno se não se arrepender do seu mau caminho. Muita gente quer ir para o céu, quer dizer, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer pagar o preço. Quando você pergunta a uma determinada pessoa: você quer ir para o inferno? A pessoa fala: não, eu quero ir para o céu. Mas para ir para o céu tem que ser diferente. Para ir para o céu tem que exaltar ao Deus que fez o céu e a terra. Para ir para o céu tem que estar congregando numa igreja. Para ir para o céu tem que se batizar, porque a Bíblia diz assim: aquele que não come do meu corpo e não toma do meu sangue não tem parte comigo. Quer ter parte com Deus? Vai fazer a vontade do Senhor e arrependa-se dos teus maus caminhos. Aleluia, glória a Deus. É o que diz aqui na palavra do Senhor: e a ninguém na terra vos chamei de Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Só existe um Pai, que é Deus, o nosso Pai espiritual. Não estou falando aquele que tem o seu pai carnal, é o Pai espiritual. Às vezes tem pessoas que falam assim: esse aqui é o meu filho na fé, esse aqui é o meu filho. Aí a pessoa fica tão embabacada: e aí papai, que não sei o que. Um só é o vosso Pai, o nosso Deus, Criador de todas as coisas, que de geração em geração Ele é existente. E a Bíblia também nos diz: e nem vos chameis de mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. É Ele quem nos ensina, é Ele que nos orienta, é Ele que nos coloca no caminho certo, é Ele que nos repreende quando nós estamos errados. Mas tem que ter o coração sensível para receber a repreensão de Deus. Tem que ter o coração sensível para receber quando Deus falar assim: arrependa-te, larga os teus pecados de adultério, larga os teus pecados de toda pouca vergonha e venha servir ao Senhor. A Bíblia é uma palavra pautada. A palavra do Senhor, ela não falta nada. O que falta é o homem tomar vergonha na cara e se converter dos seus maus caminhos e começar a seguir ao Senhor que fez o céu e a terra. Se você quiser ir para o céu, é desse jeito, é se arrependendo dos seus pecados e adorando ao Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia, glória a Deus. Recebe aí, porque Deus está mandando falar nessa tarde para você. Para ir para o céu de qualquer maneira não vai, tem que ser diferente. Você bate até no peito e fala: já tenho Deus no meu coração. Tem nada, tem que aceitar a Jesus e tomar vergonha e largar o caminho errado, porque senão vai para o inferno de cabeça para baixo e sem fazer curva, vai direto. Porque para ir para o céu tem que ser diferente. Para ir para o céu tem que viver numa vida santa, de santidade ao Senhor. A Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. E para se encontrar com Deus tem que se santificar para Ele, sair desse mundo perverso de ilusão e exaltar ao Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo o louvor.
A Bíblia diz que quando Jesus olhou do céu para cá, ele via o homem incapaz de chegar ao céu. Então o que ele fez? Enviou o seu filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, e depois de ter sua morte e ressurreição, Jesus volta para os céus e envia o Espírito Santo de Deus. E agora, com o Espírito Santo neste presente século na nossa vida, e você não querendo aceitar, você acha que vai ficar por isso mesmo? Deus vai te cobrar de você e a mim tudo aquilo ao qual do tempo que Ele te deu, e você não quis aceitar o tempo de Deus na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Aproveite enquanto é tempo. Aproveite enquanto a hora é essa. Deus está te chamando, Deus te quer, Ele não te esqueceu, Ele te vê, Ele sabe todos os teus caminhos, Ele sabe com quem tu anda, Ele sabe com quem tu caminha, Ele sabe o teu endereço, Ele sabe o teu número do teu CPF, da tua identidade. Ele vai te buscar onde você estiver, mas você tem que querer, porque Deus não força ninguém a nada e a servir a Ele. Você pode estar ciente de uma coisa, que Deus não é que nem Satanás. Satanás, ele força o homem a servi-lo, mesmo não querendo e mesmo não sabendo, não sabe, mas está servindo a Satanás, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para desfazer a obra do diabo. Jesus veio para desfazer toda a obra de Satanás. Você pode estar olhando para todos os lados e imaginar consigo mesmo que não há solução. Mas há um Deus no céu que já te entregou a solução há muito tempo. Ele te entregou a solução da salvação, que foi Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário por você e por mim. Estamos vivendo tempos atuais agora onde todo mundo quer falar de Jesus Cristo, onde todo mundo quer falar do Salvador, mas pagar o preço por Ele ninguém quer. Todo mundo quer Jesus, Senhor, Senhor. Por que me chamais de Senhor e não faz o que eu mando? Assim diz a palavra do Senhor. Muita gente quer chamar de Jesus Senhor, Senhor daqui, Senhor dali, Senhor de cá, mas ninguém quer fazer o que Deus manda, quer ficar de qualquer maneira andando na tua pouca vergonha. Eu só sei de uma coisa: para ir para os céus, quando você chegar lá, que você olhar assim e falar: nossa, foi isso que eu perdi? Foi porque não quis se arrepender enquanto tinha tempo. Aleluia, glória a Deus. Não se preocupe. Não se preocupe se você está na igreja e é pequenininho e ninguém te vê. Se preocupe sim em adorar e exaltar ao Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Cante louvores para Deus, e Ele sim vai te dar a coroa da vitória. Ele sim vai instituir você como filho. Ele sim vai te chamar de filho dele. É isso que você tem que fazer, exaltar ao nome do Senhor. No versículo 12 diz assim, ó, a palavra do Senhor: e ao que a si mesmo se exalta será humilhado, e ao que a si mesmo se humilha será exaltado. Quer ser exaltado com Deus? Desça a cada dia. Não se preocupe por homens aos quais estão na frente e não estão nem te vejam, e não estão nem te vendo aí. Não quer, olha para você e diz até assim consigo próprio: esse aí não presta nem para dar um beijinho na flor, nem para dar uma saudação. Mas saiba de uma coisa, que lá do céu Deus está vendo isso. Tudo Deus vê, tudo Deus enxerga. Deus não é cego, Deus está te vendo. Na hora certa Ele vai colocar tudo no devido lugar. Na hora certa Ele vai te dar a tua oportunidade, ao qual você tanto almeja, ao qual você tanto quer. Não se preocupe se com aqueles que estão na frente não estão nem aí para você. Saiba de uma coisa, que lá do céu Deus se agrada da tua posição, ao qual você está. Você tem exaltado a cada dia Deus, descendo e se humilhando, e aquele que tem se exaltado, uma hora o dia dele vai chegar, e Deus vai cobrar dele tudo aquilo ao qual ele assim achava que não ia ser cobrado. Mas a palavra do Senhor diz assim, no versículo 13: mas ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que fechai aos homens o reino dos céus,
e nem entrar e nem deixar entrar os que estão entrando. Muitos desses fecham a porta do céu para muita gente, mas vai haver uma cobrança de Deus para ele. Muitos desses acham que está no caminho, mas no caminho não está nada, já está perdido há muito tempo. Há certos provérbios por aí que eles dizem assim: a igreja que ora, o diabo vai embora. A igreja que glorifica, o diabo aqui não fica. Faça isso e você vai ver a vitória de Deus a cada dia chegando para você. Aí também a Bíblia nos diz em Salmo que uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós, porém, confiamos no Senhor. Assim é o Senhor o nosso braço forte. Salmo 20, versículo 7. A cada dia saiba que o teu inimigo vai correr da tua vida, porque você é diferente, porque você exalta o Senhor, porque você não canta essas músicas do mundo, essas pouca vergonha, você canta louvores a Deus. Mas que isso, irmão? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Você vai, não tem nada a ver para o inferno de cabeça para baixo, porque a Bíblia diz em Salmo 22, versículo 3, que Deus habita entre os louvores. Então Deus gosta de louvor, Deus não gosta dessas coisas aí do mundo. Quer exaltar? Exalte a Deus louvando a Ele. Quer o teu bairro convertido para Jesus? Pare de ficar esculachando o teu bairro, como dizem por aí, falando que o teu bairro é favela, isso, aquilo, outro. O teu bairro se chama comunidade ou conjunto, alguma coisa. Aí sim você vai ver a operação de Deus na vida de todos aqueles e na vida do seu bairro. Quantas e quantas vezes eu escutando o pastor Marcos Paes falando, e ele falava assim, o pastor Marcos Paes, ele falava desse jeitinho assim mesmo: irmão, não deixem que fiquem humilhando o teu bairro. Aí eu começava a prestar atenção, por causa de que humilhando? Aí daqui a pouquinho ele falava o detalhe: não, que tem pessoas que falam que mora na favela. Você não mora na favela, você mora no conjunto residencial ou numa comunidade. Favela, quem mora é o diabo é que mora na favela. O inferno que é uma favela, um lugar de bagunça, um lugar de desordem. Mas o lugar aí onde você mora não se chama favela, se chama conjunto residencial, alguma coisa, ou comunidade. Se você vê um crente que até nessas horas fala um negócio desse, fala que mora numa favela, repreenda ele, porque é Satanás que está usando a boca dele. Porque se você mora no lugar, se chama comunidade ou conjunto, lugar de bênção, de santidade ao Senhor. E aí Deus vai morar ali. Se você quer o teu bairro surgir efeito, se você quer o teu bairro todo transformado, esse lugar todinho sair da macumbaria e feitiçaria, saindo tudo que não presta e tudo aquilo, a corrupção, sai fora. Exalte ao Senhor a cada dia. Você que é cristão, quantos crentes, irmão, que existem em cada comunidade, quantos crentes que existem em cada lugar, que precisa a cada dia buscar a palavra do Senhor e saber que é Deus que dá a vitória. Aleluia, glória a Deus. Esse é o recado aqui, ó, maná fresquinho do céu. Tem uns provérbios também legal que dizem assim: se correr, o bicho pega, mas se você orar, o bicho vai sair correndo da tua vida em nome de Jesus Cristo. Exalte a Deus, exalte a Deus. E eu quero ver o bicho te pegar. O bicho se chama Satanás e ele vai correr, porque ele não gosta de oração. Quando você ora, santifica o Senhor, entrega a tua vida a Ele, o diabo não tem mais poder nenhum na tua vida. Ele tem que sair correndo de você e da tua família, porque você exalta o Deus que fez o céu e a terra, o Deus que pode todas as coisas. Aí ficam com essa história. Por isso que a tua vida é sempre desse jeito, por isso que você nunca recebe revelação dos céus, e quando recebe não consegue entender. Sabe por causa de quê? É por causa dessa sua vida mesquinho, é por causa dessa sua vida ao qual você não querer se entregar a Deus, porque acha que é difícil, acha que o preço é muito grande. É melhor você pagar o preço nessa vida aí para os céus, do que você não pagar preço nenhum de sofrimento e morar no inferno. A Bíblia diz que lá no inferno há gritos e ranger de dente. Muitas pessoas estão querendo se escapar de lá e não pode mais, porque tiveram as suas oportunidades e não quiseram aproveitar. Aproveite agora, arrependa de teus maus caminhos, larga todo tipo de pecado, larga todo tipo de corrupção e venha para morar nos céus, entregando o teu caminho ao Senhor, confiando nele, e o mais Ele fará. Aleluia, glória a Deus. Beijinho na flor, a saudação esquecida. A tua saudação nunca foi esquecida.
Deus sempre lembra da sua saudação. Deus sempre lembra da sua preocupação com a obra do Senhor. Deus sempre lembra o quanto que você pagou o preço para que as vidas cheguem até Jesus Cristo. O quanto que você sofreu para que as pessoas pudessem chegar até Jesus. Há um tempo de pagar um preço nessa vida e um tempo de receber a glória de Deus. Há um tempo de receber a vitória do Senhor. Tu está passando no deserto, está passando nessa dificuldade. Não é porque você quer, é porque você é uma pessoa diferente. É porque você tem um chamado muito grande. É porque Deus vai te usar com uma autoridade de poder tão grande que aqueles que olham para você e dizem que você não é nada, mas lá do céu Deus já olhou e falou: esse é coisa grande para mim. Eu darei as nações na mão dele e através dele as coisas vão acontecer. Os milagres vão acontecer. Se você crê nessa hora e tiver com uma enfermidade, você pode ser curado agora, porque a unção de Deus desceu tão grande agora aqui nesse lugar, que Deus está dando umas revelações profundas. Se você quer ser curado nessa hora, em nome de Jesus Cristo, pode levantar da sua cadeira de roda, que você vai levantar. Em nome de Jesus Cristo, você é curado agora dessa tua enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, todos os demônios que estiver te atormentando nessa hora, saia! Em nome de Jesus, porque todo o poder está. Nós não fazemos nada, nós não curamos ninguém, mas é Jesus quem cura. Bota agora a tua fé em prática, que você vai ver o poder de Deus se manifestar na tua vida. Pela minha fé que agora eu posso ver você andando nessa cadeira de roda. Pela minha fé que agora eu posso ver você sendo liberto dos demônios. Pela minha fé que agora eu posso ver você voltando a enxergar. Você que é cego, você voltando a ouvir, você voltando a falar. Creia em Jesus Cristo. É Jesus que tem todo o poder. É Ele que cura. E receba! Receba a cura nessa hora, receba a cura de todas as tuas enfermidades. Jesus está entrando com providência na sua vida nesta hora. Mas lembrando a você, no versículo 13 diz assim: mas ai de vós, escribas e fariseus, porque fechais ao reino dos céus, e nem entra e nem deixa quem quer entrar. Vou repetir esse versículo de novo, ao qual eu já falei. Eu quero dizer para você uma coisa, escute isso agora. Você goste ou deixe de gostar, mas eu vou falar. Eu quero dizer para você nessa hora, enquanto você tiver com esse teu pensamento mesquinho, você vai estar fechando a porta dos céus aos homens. Tem um porém, Deus vai te cobrar. Enquanto você tiver com esse teu pensamento pequenininho, enquanto você estiver achando que você mora numa favela, que você mora num lugar de desordem, Deus nunca vai poder operar e fazer a obra que Ele quer fazer. Agora, quando você se despertar e botar na tua mente, no teu coração e nos teus lábios, que você mora numa comunidade, que você mora num conjunto residencial, aonde é a habitação de Deus, aí Deus vai morar aí Deus vai fazer a obra, aí o teu bairro todo vai ser convertido, aí a tua comunidade, o conjunto onde você mora, não vai haver mais mando de Satanás, mas vai haver mando de Deus. Deus vai habitar aí, e o céu vai ser aberto, e as obras vão começar a acontecer. Mas você não tem preocupação. Você não tem preocupação com o teu bairro. Você é Maria, vai com as outras. Sabe o que quer dizer isso? Você é o que os outros falam. Você não é o que você quer ser. Quando você quer ser algo para Deus, aí você faz a diferença. Agora, enquanto você quiser ser espelho dos outros, você vai continuar sendo isso que você é. Porque você não se preocupa. Você não está nem aí para o que tem que ser. Você tem que ser diferente. Você não precisa ficar imitando a ninguém para ser servo do Senhor. Você tem algo dentro de você que se chama Espírito Santo de Deus, que quer causar uma explosão tão grande que todo o teu bairro, toda a tua comunidade vai ser transformada através de você. Jesus quer fazer essa obra, Jesus quer fazer essa transformação, mas cadê você? Cadê você? Cadê você, escriba e fariseu, que só quer aparecer e não deixa Jesus aparecer? Está escrito aqui no versículo 13, que fecha a porta dos céus aos homens, e nem entra, e não deixa quem quer entrar. Haverá uma cobrança de Deus para tu e para a minha vida, porque há uma contagem de Deus, desde o nosso 0 ano de idade,
vamos partir dessa vida para outra. Se você não fazer e não se despertar para a obra do Senhor, conforme Deus quer que se desperte, duro vai ser para você e para mim, porque a espada corta para os dois lados, porque Deus assim chamou para você fazer a diferença, para eu fazer a diferença. Mas enquanto tiver com esse pensamento, o mundo não chegará a Jesus Cristo, o mundo não vai se converter. Sabe por causa de quê? Esteja conformado com as coisas desse mundo. Eu me lembro quando eu me converti há 8 anos atrás, há um tempo atrás, a gente aprendia que tinha que ser diferente. A gente aprendia que tinha que orar pelo nosso bairro para ele ser convertido. A gente aprendia e era bem ensinado que onde a gente mora não se chama favela, se chama comunidade. Há um lugar onde será a habitação de Deus. O povo do passado tinha uma fé assim, que o meu bairro não. O meu bairro um dia vai ser do Senhor Jesus Cristo. O meu bairro um dia, Satanás não vai mandar mais. Quem vai mandar vai ser Deus. É Deus que vai mandar. Mas Deus está chamando você e a mim para fazer a sua obra com perfeição, para fazer a obra de Deus conforme ela tem que ser feita. Se a Bíblia diz que com Cristo é céus, mas sem Jesus é inferno sem fazer curva. Satanás nessa hora final não está brincando com ninguém. Ele não está chamando ninguém para brincar de peteca e nem para jogar vôlei. Ele não está chamando ninguém para jogar futebol e nem para jogar peteca. Satanás nessa hora final está tragando a muita vida. E tem porém, a Bíblia diz que o sangue daquela pessoa que descer será cobrado da tua e da minha vida. Das nossas mãos, o sangue daquela pessoa que descer. Satanás nessa hora final, ele não está te chamando para dar um pulo na piscina e nem está te chamando para pegar uma prazinha. Ele está matando mesmo, está destruindo, está roubando, está fazendo miséria, porque o que os olhos não vê, o coração não pode sentir. Essa é uma verdadeira verdade. Quando você sai para fazer uma visita, quando você sai para ir na casa de A ou de B, eu não estou falando aqui de ninguém, você vê as coisas assim, nossa, Satanás está fazendo essa arruaça toda, e as coisas parecem que não estão acontecendo, você acha que o teu bairro está em paz. Eu só quero te dizer para você uma coisa: Satanás só está tendo essa liberdade de atuação por causa da tua e da minha vida, porque quando nós botar um propósito sincero com o Senhor, de ver o nosso bairro, a nossa comunidade convertida, nunca mais ele vai pisar lá, nunca mais ele vai mandar, nunca mais ele vai habitar naquele lugar. Quem vai habitar vai ser o Senhor Jesus Cristo. Nunca mais você vai ver ninguém bebendo, se drogando, prostituindo, fazendo essas coisas. Você vai ver o povo se santificando e tendo santidade ao Senhor, porque é isso que Deus quer. Há um provérbio que diz por aí assim: o que os olhos não viram, o coração não pode sentir. O que os teus olhos nunca viu, o teu coração nunca poderá sentir. É tanta coisa que está acontecendo que você não vê. É tanta coisa que acontece que a reportagem mesmo ela não mostra. Porque sabe que tu tem um coração sensível. Sabe que quando você vê uma coisa que entristece o teu coração, porque nós como ser humano, nós temos um coração de ajudador. Nós temos um coração do qual, que se a gente vê uma pessoa e puder ajudar, a gente até ajuda. Então sabe o que acontece? Eles ocultam. Porque o que os olhos não viram, o coração não pode sentir. Então você nunca sentirá o sofrimento de alguém, porque você nunca presenciou e participou. Mas quando você participa, aí você sabe: nossa, eu não sabia que o diabo estava fazendo isso tudo. Agora é que eu sei que ele está fazendo. Agora é que eu vou me santificar mesmo, porque a operação satânica tem que parar. E o que tem que operar é a operação de Deus. Santidade ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Cuidado, que você está fechando a porta dos céus para os homens e para você também. Porque quando você impede de uma pessoa entrar nos céus, com certeza você também não vai entrar. Quando você impede de uma pessoa chegar até o Senhor Jesus Cristo, você pode esquecer o reino dos céus também.
Se você nunca ouviu, você vai ouvir aqui agora nessa tarde, que uma certa senhora, ela foi chamada nova para o ministério, e ela não quis ouvir esse chamado, e sabe o que aconteceu? Ela chegou na sua idade de velhice, desde a sua juventude ela foi chamada para o Senhor, mas ela não quis ouvir, e sabe o que aconteceu com ela? Ela morreu, ela padeceu, mas antes de ela morrer, Deus entregou o recado para ela assim: por tua causa, milhões e milhões de argentinos foram para o inferno, e tu dará conta de cada um dele, de cada um. Quando foi no outro dia, aquela mulher amanheceu durinha. Assim é para você e para mim. Ninguém pode te encostar enquanto você estiver vivo, porque você só passa nessa vida se Deus permitir. Se Deus não permitir, nem diabo, nem homem, nem ninguém poderá te encostar, porque você serve a um Deus vivo, que é de geração em geração. Ou você pensa que a gente serve um Deus de brincadeira? Ou você pensa que a gente serve um Deus que não vê as coisas que estão acontecendo? Deus, Ele é justo, Deus, Ele é amor, mas também Ele é fogo consumidor. Uma hora essa, a consumação dEle para a tua vida vai acontecer, para a minha vida vai acontecer. Ponha-te na posição, antes que Deus venha até você e diga assim: o que tu tem preparado e para quem será, homem? Por isso, se prepare a cada dia para entregar a tua vida ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Não saímos do versículo 13. O negócio é sério mesmo. Ir para os céus é coisa séria. Às vezes ficamos preocupados com tantas coisas, conforme o tema de hoje: beijinho na flor, saudação esquecida. Vamos para a igreja para dar uma saudação, com aquela alegria de dar uma palavra boa, cantar um hino. Chega lá, a gente não tem a nossa oportunidade, ficamos tristes. Não fique triste por isso. Fica alegre, porque o teu nome já está lá no cartório celestial. Mas no versículo 14 diz assim, saímos do 13, se preocupa não: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações. Meu Deus do céu, misericórdia, Senhor. Por isso sofrerás mais rigoroso juízo. Por isso sofrerás mais rigoroso juízo. Foi o que eu falei aqui no início. É melhor você ser membro do que você ter um cargo e ser censurado pelo Senhor. O início diz assim: Jesus censura os escribas e os fariseus. No tempo e na hora certa, o que Deus instituiu para a tua vida, como obreiro, trabalhador, diácono, evangelista, presbítero, pastor, bispo, vai chegar até você. Mas não passe à frente de Deus. Não queira mostrar aos homens uma coisa que você não é, porque senão dura coisa será para você. A Bíblia diz aqui que eles queriam aparecer com prolongadas orações, com orações longas, para que assim possa conseguir alguma coisa. Queira conseguir alguma coisa pagando preço para Deus, e grande será a tua vitória. Pode estar até difícil para você, mas tem um provérbio que diz assim: o ferro é forte. O ferro é forte, mas o fogo derrete o ferro. O fogo é forte, mas a água apaga o fogo. A água é forte, mas o vento espalha a água. O vento é forte, mas a montanha quebra o vento. A montanha é forte, mas o homem remove a montanha. O homem é forte, mas a morte venceu o homem. A morte é forte, mas o Senhor Jesus Cristo venceu a morte. Jesus, Ele venceu a morte por mim e por você, para nos dar a vida eterna. Por isso não se preocupe, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Se você for ler lá em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 54 ao 55, diz assim: com a ressurreição de Jesus Cristo, a morte disse, e disse o apóstolo Paulo, tragado foi a morte na vitória. O que Jesus Cristo fez foi uma coisa tão grande,
morte por minha e pela tua vida. Entrega-se tão somente a Ele, porque grande foi o amor de Deus, grande foi o que Ele fez para que nós chegássemos até aqui, para que nós tivéssemos a idade que nós temos até agora. Medite na sua idade. Eu me lembro que eu contei uma certa história, é a história do metro. As pessoas já estão ficando até assustadas de tanto eu falar essa história. Você pega um metro aí, já pegou o metro. Após você pegar o metro, mida-se de cima até embaixo, ou mede-se. Se eu estou falando português certo ou errado, não se preocupe, mas pega o metro aí e mede você de cima até embaixo. Mediu, agora dá uma ligadinha lá pro Jardim da Saudade e vê quanto que é o paletó fechado de madeira, que quer dizer caixão. A Bíblia diz que em Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrer uma vez só, e vindo depois disso o juízo. Sabe por que eu quero dizer isso para você? É porque tem muita gente que acha que vai viver eternamente, tem muita gente que acha que vai viver para a semente. Eu quero dizer para você uma coisa: a tua idade está passando, os anos se passam também, e você, o que tem preparado para Deus? O que você tem preparado para o Senhor? O ano passa, o ano se finda, as horas se vão também, e Jesus Cristo já está à porta para vir arrebatar o seu povo, um povo que está se preparando para Ele, não para o homem, mas para ir para os céus. Aleluia, glória a Deus. Mas no versículo 15, para a gente fazer o fechamento, diz assim: agora você vai ficar mais alegre. É uma glória nesse lugar. Diz assim: ai de vós, escriba e fariseu hipócrita, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de tarde feito, e fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Quantas e quantas vezes a pessoa fazem tantas coisas bonitas, fazem isso, aquilo, outro, mas não sabe que já está merecedor do inferno 2 vezes mais do que qualquer um. O inferno é realidade, o céu também, o diabo é realidade, Jesus também, Deus é realidade, os demônios também. Eu quero dizer para você uma coisa: eis aí a escolha. Jesus, ele dividiu a história. Jesus, ele dividiu a história de uma tal maneira que você pode ver que a Bíblia é dividida em Novo Testamento e Antigo Testamento. Ele dividiu a história, dando-nos assim a luz de Deus, porque você, quando uma vez aceita Jesus Cristo, você passa a ser diferente, você passa a ser de Deus. Se você for ler lá em Mateus capítulo 5, versículo 34, diz assim: porém, vos digo, não jurei nem pelo céu e nem pela terra. Eu quero dizer para você uma coisa: que anda jurando por aí, fazer isso, fazer aquilo outro, não jure. Entregue tão somente o teu caminho ao Senhor, e assim Ele vai fazer a obra na sua vida. Às vezes você jura fazer tanta coisa e você não vai conseguir cumprir, mas quando você entrega o teu caminho a Deus, aí sim você vai conseguir cumprir, porque Deus vai te dar força, Deus vai te dar alegria, Ele vai te restaurar, Ele vai te renovar, e você vai receber a vitória de Deus. Não se preocupe em obter tantas coisas nessa vida, isso virá sim, mas Deus manda falar isso para você: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí sim vai acontecer. Aleluia, glória a Deus. Beijinho na flor, a saudação esquecida. Muitas pessoas deixam de receber vitória porque já está com o pedestral lá em cima. Acha que só ela que faz, só ela que pode, só ela que tem, só ela que administra. Mas Deus também usa os pequenininhos também. Se você vê um pequenininho assim, pode não ter aparência nenhuma, peça discernimento a Deus, que Deus vai abrir os teus olhos espirituais, e aquele pequenininho você vai ver que é cheio de fogo, de autoridade, de poder de Deus também. Ainda que você olhe e não tenha aparência nenhuma, mas lá nos céus ela é uma pessoa tão separada por Deus, que quando pega no microfone, esse demônio tem que sair correndo mesmo. Quando pega no microfone, as coisas acontecem para a honra e glória de Jesus, e a nossa história já está sendo contada por Deus. Deus lá do céu já tem visto a minha e a tua vida, e o quanto que nós somos separados para Ele. Por isso, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele vai fazer. E essas são as palavras sinceras que Deus tem colocado aos nossos corações. Quer exaltar?
exalte a Deus a cada dia, e Ele a cada dia vai te dar a coroa da vitória. Um versículo para você meditar, 2 João, capítulo 1, versículo 10, diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebeis em casa, nem tão poucos os saudeis. São pessoas aos quais já distorce a palavra do Senhor, são pessoas dos quais distorce de uma tal maneira que você olha assim: é verdade, não precisa disso tudo para servir ao Senhor, pode servir a moda lavante de qualquer maneira, vai por esse caminho que o inferno te espera, o inferno vai ser a tua casa, mas se quiser morar no céu, seja diferente, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. É isso que Deus manda para tu e para a minha vida, se entregar para Ele, e não se preocupar com quem fala da tua vida, mas se preocupar sim em exaltar a Deus,